Nós estamos estudando as fontes formais dentro de legislação tributária. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, porque nós já estudamos as fontes formais primárias. Agora vamos estudar as fontes formais secundárias, começando pelo decreto. Catarina, o decreto então é uma fonte formal secundária da legislação tributária? Sim. E quais são as características do decreto? Primeiro, não inova na ordem jurídica, diferente lá das fontes primárias que nós vimos. E o que é que dissemos sobre as fontes formais primárias? Que elas encontram fundamento de validade onde? Na Constituição Federal. E no decreto, onde é que tem o fundamento de validade no decreto? Na lei. Fundamento de validade do decreto vai ser a lei. É a lei que vai dizer se aquele decreto é válido ou não. Então, o controle que eu vou fazer aqui, a gente já sabe, né? Que é um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. Beleza? Certo. E qual é a função do decreto? Para que presta um decreto? Para que serve um decreto? Para veicular o regimento de tributos. Veicular o regimento de determinados impostos, como, por exemplo, o ICMS. Aí vai o decreto para veicular esse regimento. E aí o decreto tem como característica a especificidade. Ele vai tratar de assuntos específicos, certo? E aí no decreto vai constar o regulamento. Ou seja, o regulamento vai integrar o decreto. Bom, o decreto vai então explicar como é que a lei vai ser cumprida. O regulamento vai integrar o decreto e aí ele vai explicar como é que vai se dar o cumprimento desta lei, deste regulamento que está lá integrado. E mais, lembra que nos vídeos anteriores eu conversei com vocês sobre a função fiscal e a função extrafiscal? Se você não viu, volte para ver. Nós dissemos que nos tributos com função extrafiscal, com funções extrafiscais, né? Excepcionalmente, as suas alíquotas podem ser fixadas não por meio de lei. E aí, Catarina, se não é por meio de lei, quem vai fixar essas alíquotas? O decreto. Então, é o decreto quem fixa as alíquotas dos tributos extrafiscais. É o decreto que vai majorar ou diminuir essas alíquotas, tá? Esse também é o decreto que vai fazer. E mais, em matéria não regulada por lei, ou seja, se a lei não regulou determinada matéria, o decreto vai poder fazer isso. Vai poder regular, tá certo? Exemplo, se a lei não estabelecer obrigações acessórias, exemplo, emissão de nota fiscal, o decreto vai poder fazer. Estabelecer obrigações acessórias é um exemplo, tá? Mas se a matéria não for regulada por lei, por meio de decreto ela pode ser feita, certo? Vimos então a importância do decreto, vimos as características do decreto como fonte formal secundária